das tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, o tempo e o espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, tempo e espaço irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Jesus, presente aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui.
Cada instante tem um peso de eterno valor. Um dia prestaremos contas ao Senhor que das nossas vidas é o grande autor. Um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Ajuda-nos a alcançar um coração sábio. Um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Ensina-nos a contar os nossos dias. Deus nos deu esse momento. Cada instante tem um peso de eterno valor. Um dia prestaremos contas ao Senhor que das nossas vidas é o grande autor. Um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Ensina-nos a alcançar um coração sábio. Um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina-nos a contar, ensina-nos a contar, ensina-nos a contar nossos momentos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, onipotente descansará. Direi do Senhor, direi do Senhor, direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Direi do Senhor, Senhor, direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Aqui não é meu lar, um viajante sou. Meu lar é lá no céu, Jesus já preparou. Avisto no portal um anjo a chamar. No meu lar celestial espero logo entrar. Senhor, és tu, meu gozo e meu prazer. Se o céu não é meu lar, Senhor, que vou fazer? Avisto no portal um anjo a chamar. No meu lar celestial espero logo entrar. No céu esperando estar, eu hoje pronto estou. Jesus me perdoou, avante sempre vou. Delícias gozarei, bem junto ao meu rei. No meu lar celestial espero logo entrar. Senhor, és tu, meu gozo e meu prazer. Se o céu não é meu lar, Senhor, que vou fazer? Avisto no portal um anjo a chamar. No meu lar celestial espero logo entrar. Hoje é sempre de novembro.
de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Então vamos continuar com a história da redenção. Nós estamos passando pelo livro de Gênesis. Agora vamos abrir no capítulo 38. O capítulo 38 é aquele parênteses em que se fala da história, enfatiza a história do Judá. Então a gente vê que aqui o fato de Deus ter inspirado desta forma, né, o livro de Gênesis, já mostra que Deus tinha um plano para ajudar, mas não porque ele era um homem de Deus, daqueles fervorosos, que fazia tudo certinho, tudo conforme a vontade de Deus. Pelo contrário, a gente vê que se a gente fosse analisar, se um psicólogo fosse analisar, né, a vida dele, né, talvez ia achar lá muitos traços ali da personalidade de Judá. E também espiritualmente, a gente analisando aqui, a gente vê que ele se desviou, porque ele se casou com uma mulher cananeia, ele se apartou dos seus parentes, foi morar na casa de um cananeu, e todas aquelas coisas que foram acontecendo, que aconteceram aqui no capítulo 38, aqui, bem resumidamente, conta como ele se apartou dos seus parentes, e aí ele se casou com a filha de um cananeu que se chamava Sua. O nome da mulher dele não é mencionado. E aí ele tem 3 filhos com essa mulher, e ele escolhe uma esposa para se casar com o seu filho mais velho, e o nome da moça era Tamar, né? O nome dela é mencionado porque ela também é uma personagem importante aqui. E aí tem toda aquela história que ela fica viúva, né? Ele perde o filho mais velho, depois o segundo filho ele orienta que ele deve cumprir a tradição do levirato. É uma tradição que depois foi oficializada na lei de Moisés, quando Moisés colocou lá as regras, proclamou a lei, né, para o povo de Israel. Então isso foi oficializado. O levirato era uma tradição de que quando morria o filho mais... um homem morria sem ter filhos, né, e era casado, então que o próximo irmão da fila,
ele se casasse com a esposa, com essa viúva, para que tivesse um filho com essa mulher, e o filho, só que o filho não ia contar na descendência dele, ia contar na descendência do irmão. E então aconteceu que esse segundo filho, o primeiro acho que era ele morreu porque Deus viu que no coração dele só tinha maldade, Deus não gostou dele, então ele morreu jovem. Aí o segundo era o Onã. Onã, ele obedeceu ao pai, se casou com a Tamar, mas ele evitava de ter filhos, né? Ele fazia de tudo para não ter filhos com ela, para que não suscitasse a herança do seu irmão. Então, talvez ele dissesse no seu coração, já que não vai ser meu, não vai contar como minha descendência, por que eu vou fazer isso? Então isso também foi desagradável a Deus, e Deus também fez com que ele morresse bem jovem. Então é a segunda vez que a Tamar ficou viúva. O próximo da fila era o Selá. O Selá ainda era muito jovem para se casar, e o Judá falou para Tamar, fica aí um pouco na casa do seu pai, esperando o Selá crescer e ter idade suficiente para se casar. Mas aí ele ficou com medo de, não fala isso, mas dá a entender aqui, que ele ficou com medo de dar o Selá para se casar com a Tamar também, porque acho que ele pensou que a Tamar é uma espécie de viúva negra, né? Que todo mundo que se casava com ela morria. Então ele não queria que morresse o único filho que sobrou dele, né? O Selá. Então ele ficou enrolando, e aí o resto da história a gente falou na semana passada, e também está escrito aqui, está explicitado aqui no capítulo 38, mas no final, o mais importante dessa história é que no final Judá reconhece que a Tamar, né, vocês sabem, a Tamar criou uma estratégia lá para ela ter filho com o próprio sogro, né? Enganou ele e tudo, ele se deixou enganar, né, e tudo, e ele acabou tendo um filho com ela. E ele ia, eu disse apedrejar, mas não era apedrejar, era queimar viva, né? Eles iam queimá-la viva lá. E aí, quando ela revelou que na verdade o filho era do Judá, né, do sogro dela, e provou isso, né, porque ela pegou como penhor o cajado, um cordão e o selo, que era um anel, né, dele, então só podia pertencer a ele mesmo. Ele reconheceu e ele disse explicitamente isso, que ela era mais justa do que ele, porque o Selá já estava na idade de se casar e ele não o deu como esposo para ela, né? E aí ela achou isso injusto, e ela achava que merecia ter um filho, né? Porque para a mulher isso também era uma questão de honra. E assim aconteceu. E aí nasceram, aqui no final do capítulo 38, nos versículos 27 em diante, fala do parto, né, desses filhos do Judá com a Tamar. E foram gêmeos também. É interessante como a Bíblia tem bastante história de gêmeos, né? Foram filhos gêmeos também. E uma coisa engraçada aconteceu, né? Quando o filho o primeiro, né, ia nascer, o que deveria ser o primeiro, né? Ele colocou a mão para fora, né? Colocou a mão para fora, e a parteira falou, então esse aqui é o primogênito, porque ele saiu primeiro. Então ela amarrou um cordão na mão dele, né? Um cordão vermelho, para marcar, né? Para saber que era ele que era o primogênito, ele que ia nascer primeiro. Só que aconteceu que ele recolheu a mão, e aí o outro passou na frente dele, nasceu primeiro. Então o outro que nasceu primeiro, eles chamaram de, como que é mesmo? Pérez, né? Pérez porque ele rompeu, ele furou a fila, né? Ele rompeu a fila, ele passou na frente do irmão. Então o nome dele foi Pérez. Pérez significa isso. Lembra daquela história do Nabucodonosor, do filho do Nabucodonosor, que se escreve em aramaico, acho que era aramaico ou persa, que se escreveu lá na parede? Pérez, não, como que é? Mene Tekel Parsim, né? Parsim
a origem da palavra Parsim é a mesma da Pérez, né? A mesma raiz. Então, o que significava era mene mene, que você foi pesado, né? Deus pesou você na balança e você foi achado em falta, e por isso tekel, não sei o que significa, mas Parsim seria dividir, romper, né? Então eu vou dividir o seu reino. Acho que tekel seria que faltou, né, alguma coisa. Mene mene, que foi pesado. Tekel, faltou, né? Você foi achado em falta. Então essa é mesmo a origem da palavra. Então Pérez, por isso que deu o nome de Pérez, porque o que era para ser o segundo, acabou sendo o primeiro, se tornou o primogênito, né, o Pérez. E o outro, que depois nasceu o outro, que estava com um cordãozinho vermelho amarrado no pulso, e aí eles deram o nome dele de Zerá. Zerá porque é como eles falam, a cor vermelha, aquela cor de um vermelho sangue, né, que era a cor da fita, do cordão que foi amarrado nele. Então esses foram os dois. Então o Judá, ele acabou ficando com esses 3 filhos, né? O filho que ele teve com a esposa dele mesmo, que era o que sobrou, né? Que era o Selá, e esses 2 que ele teve com a nora, o Pérez e o Zerá, que eram gêmeos, e ele não teve mais filhos com a Tamar. Ele não teve mais relações com ela, ele deixou ela num canto, em paz, né? Ele reconheceu, ela quase perdeu a vida, né? Quase foi morta junto com as crianças, né? Porque eles acusaram, até o Judá, né? Acusou ela de adultério, né? E de fato era um adultério, só que o adultério era com ele mesmo, né? E ele nem sabia. Ele achou que quando ele teve relações com ela, ele achou que estava tendo relações com uma prostituta, porque ela estava disfarçada, né? Então, essa é a história, uma história triste, e ao mesmo tempo a gente vê como que Deus, através disso, é que ele vai nos trazer na descendência se não me engano é do Pérez, né? Ou é do Selá, não, acho que é do Pérez. Na descendência do Pérez, né? É que vai trazer o nosso Salvador, Jesus Cristo, né? Então a história da redenção está aí caminhando. Aqui no Brasil, o pastor Pérez tem um sobrenome. Tem sobrenome como Pérez, né? Aqui tem também. Tem muitos com sobrenome Pérez, né? E então é assim que foi a história. A gente vê uma história triste para se contar, né? Já pensou isso acontecer na sua família, né? Essas coisas que aconteceram com Jacó, né? Os irmãos vendendo o filho, querendo o irmão mais novo, né? Querendo matá-lo, vendendo, e depois ficando com aquele remorso, e o Judá, com esse remorso, acaba se afastando da família e se envolve lá com mulheres que não era para ele se casar, e pega filhas dos povos da terra, né, para se casar. Mas Deus, ele faz assim, por meio, né, do próprio pecado do homem, né, dos próprios desvios do homem. Deus vai traçando o caminho. Tem um ditado popular que fala que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Parece uma coisa assim, mas isso não é verdade, né? Deus não escreve linhas tortas, né? As linhas de Deus são sempre retas. Nós é que somos tortos, né? E olhamos a linha de Deus e achamos que a linha está torta, mas somos nós é que somos tortos, né? O primeiro filho de Judá, ele não era por gente. Deus, acho que pensava assim, os descendentes dele... Deve ter puxado a mãe, né? Cananeia. Vai puxar também o pai, né? Vai ser mal. E por outro lado, dessa forma, Deus também salvou a Tamar, porque a Tamar, ela era cananeia. Aqui não diz explicitamente que ela era cananeia, mas pelo contexto aqui, dá para entender que realmente ela era uma cananeia. Ela era daquelas mulheres do povo que não era para se casar, então ela não deveria estar nessa linhagem. Mas ela era uma mulher que o próprio Judá reconheceu que ela era mais justa do que ele. Apesar dela tê-lo enganado, ele falou, não, ela é mais justa do que eu, porque eu é que estava enganando ela, né? Não queria dar o meu filho para se casar com ela. Foi bem esperta, né? E Deus então salvou a Tamar. Além de salvá-la, né, ela que era uma cananeia, a gente lembra daquela história também
lá no tempo de Jesus já, né? Quando Jesus está na região da Síria, da Fenícia, e que tem aquela mulher cananeia, de origem sírio-fenícia, e que está indo atrás de Jesus, pedindo para curar a filha, e Jesus dá as costas para ela, não responde, e no final, de tanta importunação, ele acaba parando e atendendo, e ela fala para ele curar a filha, e Jesus fala, eu não posso pegar o pão das crianças e dar para os cachorros, né? Ele estava chamando ela de cachorro, né? E ela falou, não, Senhor, mas os cachorrinhos, eles comem as migalhas que vão caindo no chão. Aí Jesus, na verdade era um teste, né? Jesus não estava sendo mal educado com ela à toa, né? Jesus estava querendo provar a fé daquela mulher. E ele disse, mulher, grande é a tua fé, né? E aí disse, pode ir para casa que a sua filha está curada. Então Deus, uma história também de uma cananeia. Então a Tamar era uma mulher cananeia que também foi salva nesse sentido, e ela entrou na linhagem do próprio Salvador, né, que Jesus ia dar. Aí vem o capítulo 39, e no capítulo 39 aí começa a pegar firme na história do José, né? Então aí teve esse parênteses, aí no capítulo 39 ele volta a falar do José. Então ele conta que o José, quando chegou no Egito, ele que foi vendido pelos seus irmãos como escravo, ele foi comprado por um homem que era oficial do faraó, então era um homem de posses, um homem importante na cidade, um homem rico, e esse homem se chamava Potifar. E o José era tão trabalhador, ele era tão prudente em tudo que ele fazia, tão honesto, que o Potifar logo foi vendo que ele era assim, e o Potifar foi dando para ele cada vez mais responsabilidades, a ponto de ele se tornar o administrador de toda a casa. Pode falar, pastor. Aqui no capítulo 39, verso 2, diz que o Senhor estava com José, por isso ele tinha sucesso. Era exitoso, bem sucedido. Exatamente. O Senhor estava bem sucedido. Se o Senhor estava com quem for, o resto é o resto. E aqui é interessante que nesse contexto também diz que Deus abençoou a casa, a fazenda, né? Quando fala, está falando da fazenda, das posses, né? Dos bens do Potifar, por causa do José. Então Potifar foi abençoado por Deus, né? Ele se tornou mais próspero ainda por causa do José. Então Deus fez ele prosperar por causa do José. Aí tem aquela famosa história, né? Que diz que o José ele era um rapaz muito bonito, né? Muito formoso de rosto e de corpo, né? Ele devia ser aqueles barriga de tanquinho, né? Todo bombado, né? Que se fala. Mas ele era um homem bem vistoso, né? Que as mulheres olhavam assim e falavam, nossa, que homem, né? Então a própria mulher do Potifar começou a botar os olhos nele, né? E se interessar por ele, mas o José percebeu isso, mas o José ficava na dele, né? E várias vezes ela tentou puxá-lo, né, para si, e ele sempre respondia que não podia, né? Nunca faria uma coisa dessas com o patrão dele, né? Trair o patrão dele e muito menos trair a Deus, né? Se ele fizesse alguma coisa com ela, ele estaria traindo a Deus, né? Em primeiro lugar, estaria traindo o patrão que tinha sido tão bom com ele no sentido de dar tanta responsabilidade para ele, né? Então José, apesar de ser escravo, ele estava bem, ele tinha de tudo, ele comia bem, ele é que dava ordens para todo mundo, né? Então ele era um escravo, mas ele era um escravo VIP, né? Mas aí a mulher do Potifar, não conseguindo convencê-lo, um dia ela tenta pegá-lo à força, né? Um dia que não tinha ninguém em casa, que estava só ela e o José, né? E ela aproveitou e tentou agarrá-lo, né? E puxar ele para ela, e o José não sabia o que fazer, né? Ele acabou fugindo, né? Tentando se desvencilhar dela. Ela o agarrou pelas vestes, né? Pelas roupas dele. As roupas que eles vestiam era aquela túnica, né? Eu acho que era quase um lençol, né? Que se enrolava assim, né? Então ela agarrou aquilo lá e ele saiu nu mesmo, né? Ele saiu sem roupa e foi correndo para a rua, né? Se esconder.
porque ele não podia de jeito nenhum fazer aquilo, né? Então, a mulher, quando ela viu o que aconteceu, falou, e agora, né? E esse escândalo, né? O que eu vou fazer? Então, ela queria se livrar, se o marido dela ficasse sabendo da verdade, ela ia ser apedrejada, ela ia ser, no mínimo, ia se divorciar dela, né? Ela ia perder tudo que ela tinha. E aí ela acusou o José, ela disse que era o José que queria forçá-la, né? E fez aquele escândalo, aquela gritaria, né? E todo mundo acreditou nela. E o José, claro, José era um escravo hebreu, né? E ela era a mulher nobre, né? De um oficial. Quando o marido dela voltou, ele ficou muito irado, né? Mas é interessante porque mesmo ele estando irado, o que ele faz com o José? Ele coloca o José numa prisão, mas não era uma prisão qualquer, era uma prisão onde ficavam os servos do faraó, que depois nós vamos ver que o próprio copeiro do faraó e o padeiro do faraó, que eram pessoas importantes, né, ficavam lá. Era uma prisão tipo... domiciliar, né? Era na casa do carcereiro, né, essa prisão. O carcereiro tinha lá uma casa e ali ficavam os presos. Então os presos não eram tão maltratados ali, eles eram bem cuidados, mas eles perdiam a liberdade. Era como a tornozeleira eletrônica, né, prisão domiciliar, ou então aquelas prisões mais especiais, né, para aquelas pessoas que são especiais, no sentido de ter mais dinheiro, ou de ter mais... ser mais distinto politicamente, né? Mas o José ficou lá e aconteceu a mesma coisa. Quer dizer, a história do José parece assim, né? Sobe, desce, né? Então, mas, né, essa vez ele desceu ao fundo do poço de novo, porque novamente ele foi lá lançado na prisão, acabou toda aquela fartura, toda aquela liberdade que ele tinha, apesar de ser escravo, ele tinha uma grande liberdade, né? E ele foi lá para a prisão. Só que aí ele começou tudo de novo. A fé que o José tinha era muito firme, né? Era como o Tiago fala que a gente deve ser, né? Que a nossa fé não deve ser como, nós não devemos ser como, não devemos ter ânimo dobre, né? Uma hora nós acreditamos, outra hora não. Nossa fé tem que ser firme, né? Porque ele diz que aquele que duvida é como a onda do mar que é impelida e agitada pelo vento. Então, para onde o vento vai? Então, não é para a gente ser assim. E a fé que o José tinha era uma fé firme, né? Aconteceu tudo aquilo, mas ele continuou crendo em Deus, obedecendo a Deus, não ficou desesperado. Trabalhou lá na prisão, fez tudo certinho que tinha que fazer. O carcereiro observou que ele era um bom administrador e o carcereiro colocou ele para ser o chefe da prisão. Ele é que cuidava de todos os presos. O carcereiro não precisava fazer mais nada, né? É bom ter um prisioneiro assim, né? Que ele que vai cuidar de tudo. Acho que ele tinha até as chaves de tudo lá, né? E o carcereiro não precisava se preocupar com mais nada. Deus então abençoou o José. O José se tornou um prisioneiro de elite. Como dono de uma grande empresa, encontra um excelente gerente. Então ele pode... Exatamente. É o sonho, né? É o sonho de todo empresário encontrar um gerente bom que ele pode confiar e deixar tudo na mão dele, né? Aí o gerente vai passear com o iate, vai passear na praia e deixa lá o gerente trabalhando, né? E ele vai remunerar bem esse gerente e vai fazer de tudo para esse gerente não mudar de emprego, né? Porque... Então era assim o José. Então a gente vê isso na vida do José. E aí depois, no capítulo 40, que fala da prisão, que continua, o capítulo 39 vai até quando ele é preso, né? Aí no 40 continua falando dele da prisão e conta aquela história do sonho, né? Daqueles presos que foram para lá, o copeiro e o padeiro, né? E ele interpretou o sonho dos dois, né? E o sonho aconteceu, só que para o copeiro foi uma coisa boa, para o padeiro foi uma coisa ruim, mas José falou a verdade, o que ia acontecer, né? Então voltou à liberdade, né? A servir o faraó, a posição dele, e o outro foi enforcado, né? Foi morto. Então,
na próxima semana, na cena dos próximos capítulos, a gente conta em detalhes essa história e a continuação da história do José. Vamos terminar agora então